Olá, meus amigos. Eu resolvi gravar este vídeo para mostrar para vocês qual é o plano de governo do PT. Claro que não é o plano pormenorizado, mas sim as suas principais características e a direção geral, principalmente em alguns assuntos polêmicos que às vezes é negado pelo candidato Lula. A minha intenção não é convencê-los a votar ou não no Lula, mas apenas apresentar do que se trata esta eleição e para aqueles que desejam votar no Lula, que saibam em que estão votando, tá? Eu vou pegar aqui as resoluções do 6º Congresso Nacional do PT, 2017, que foi feito após a queda da Dilma Rousseff. Então aqui é a página oficial do PT, ok? Aqui caderno de resoluções do 6º Congresso Nacional. Dá para ler aqui no navegador, fazer o download. Eu já fiz o download e agora eu vou abrir aqui o caderno de resoluções do PT. Então aqui no começo eles falam do expediente, né, quem é que estava presente, a apresentação, né. Aí eles falam aquele jargão normal do PT, do burguesia, etc. E aí eles fazem uma análise. Então é importante que a gente tenha em mente que a esquerda ela não é burra. Ela sempre faz uma análise de onde ela errou. Foi assim após a intentona comunista que fracassou, foi assim após 64 que fracassou, e aí eles resolveram ir pela via cultural granchista, né, e tiveram êxito, e foi assim que eles fizeram que em 17, né, tentando entender por que a Dilma caiu. Algumas coisas interessantes aqui que eu tenho para mostrar para vocês, por exemplo, aqui nós temos no número 14 aqui da conjuntura internacional, que eles colocam aí Estados Unidos, né, que os Estados Unidos são imperialistas, capitalistas, etc. Então aqui tem o apoio que eles dão, ok, a Hugo Chávez, né, então eles colocam aqui, ó, o importante para o progresso social diz a eleição de Hugo Chávez na Venezuela. Eles lamentam que não foi possível maiores transformações estruturais, embora tenha ocorrido a reformulação da lei dos meios de comunicação na Argentina, que a gente sabe o que aconteceu, né? Censura de meios de comunicação. As empresas, a imprensa da Argentina, basicamente podendo falar apenas o que o governo queria, lá no governo Kirchner. E aqui ele fala das refundações constitucionais da Venezuela, do Equador e da Bolívia. E falam que apesar do revés aqui da Argentina e do Brasil, a Argentina de Macri, né, e de alguma resistência do parlamento de direita venezuelano, o Daniel Ortega, da Frente Sandinista, da Frente de Liberação Nacional, foi reeleito na Nicarágua com 72% dos votos. O Daniel Ortega, para quem não sabe, é aquele ditador da Nicarágua que fechou a CNN e que expulsou os padres e freiras lá da Nicarágua, amigo de Lula, né? Mandou carta para o Lula. E aqui está eles comemorando, aqui o PT comemorando. Tô relembrando, isso aqui é um documento interno do PT. Não tem invenção aqui, não tem fake news, é um documento interno do PT. Então eles colocam aqui os temas a serem colocados em discussão. Então, por exemplo, aqui, ó, a defesa dos processos democráticos da região latino-americana e a ampliação da democracia. Defesa da democratização dos poderes judiciários e a democratização dos meios de comunicação em toda a América Latina. O que significa democratização? Democratização, basicamente, é a partidarização. Então, no jargão da esquerda, quando se fala assim, democratizar, significa colocar tal instituição sob a tutela do partido. Tá? É isso que eles vão fazer. Vocês podem estar até me dizendo assim, pensando aí, né? Mas isso é coisa de louco. O PT nunca vai fazer isso. Eu só relembro uma coisa, né? Chaves, Maduro e Daniel Ortega jamais falaram que iam promover aborto, legalizar as drogas
e censurar a imprensa. Eles nunca falaram isso, mas estava lá nos documentos internos do partido. Por isso que eu estou trazendo aqui um documento interno do PT, o Caderno de Resoluções do 6º Congresso do PT. Ok? Fortalecimento do Foro de São Paulo, que todo mundo jurava que não existia, né? Mas agora ele deixou de ser uma entidade discreta e passou a ser uma entidade completamente aberta, já que ele já cumpriu o seu objetivo inicial, que era de articular a esquerda. Ok? Agora o PT aqui faz uma análise da conjuntura nacional e coloca aqueles jargões de sempre, né? Defesa dos trabalhadores, contra a burguesia, etc. Aqui no número 19, né? Número 19 aqui das resoluções sobre a situação nacional, eles falam aqui que eles querem destruir a Constituição de 98, ou seja, os golpistas de direita, não é isso? Mas ao mesmo tempo, eles aqui colocam que é necessária uma Assembleia Nacional Constituinte no governo Lula, né? Só o governo Lula pode conduzir, né, as reformas estruturais através da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Anteriormente eles falam aqui na defesa do financiamento público exclusivo. Então aqui nós já vimos um apoio à ditadura de Daniel Ortega e à Venezuela, um apoio do partido, consequentemente um apoio de Lula, que é integrante do Diretório Nacional, e a defesa de uma Assembleia Nacional Constituinte. Nós vamos continuar, que tem mais algumas coisas a respeito disso aí. Então aqui a gente passa sobre a questão da Petrobras, que vai investir não sei quanto PIB em educação e tudo mais, né, como se a educação fosse somente investimento financeiro, fala aqui de LGBT-fobia e outras coisas mais aqui a pauta de esquerda. Aqui eles fazem então a resolução sobre o balanço de uma experiência histórica, ok? Como eu falei, a esquerda sempre faz essa meia-culpa, né? Então ele coloca aqui que tem que destacar os êxitos, mas apontar os erros. Os governos Lula e Dilma não foram iguais. Ele segue nas suas teses, dizendo aqui que eles têm que ser vistos como uma trajetória e não como um ápice das transformações profundas e estruturais em direção ao socialismo democrático. Não existe socialismo democrático, né? Na verdade é só um verniz de democracia a um regime que é por natureza autoritário. Certo? Não tem país que teve socialismo democrático. Tá? E aqui no número 36 eles veem que não tem consenso aqui no porquê que o golpe foi vitorioso. No caso que eles falam golpe, né, é o Temer, né, ter ido. Aí eles colocam aqui, por exemplo, que os erros cometidos pelo partido e as debilidades dos movimentos sociais, né, eles atribuem o sucesso do impeachment de Dilma aos erros do partido e a debilidade dos movimentos sociais. Porque, na verdade, com a manifestação do Vem Pra Rua, né, de não é por dois, não é só 20 centavos, o PT perdeu o controle das manifestações. E estava em todo o contexto de Lava Jato ainda tudo mais, e a população acabou indo pra rua e não eram partidários do PT. Tá? E uma das coisas que eles criticam aqui, ó, é que o governo adotou medidas de austeridade sobre o setor público, ao invés de acelerar o programa distributivista. O que o PT diz? Que eles só saíram do poder porque eles resolveram, a Dilma, adotar um sistema de austeridade, ou seja, uma coisa elogiável até que Dilma estaria fazendo, né, botar as contas em dias, mas o PT disse que não, que isso não deveria ter sido feito, que deveria ter sido dado mais dinheiro para comprar aí a população através de bolsas e tudo mais. Isso são palavras do PT aqui, não é de A nem de B, falando que isso tudo fez com que surgisse a força conservadora. E aí, né, eles têm aqui as reformas vão ser bem-sucedidas através da construção de uma força política, social e cultural capaz de dirigir a sociedade e as instituições, derrotando nossos inimigos em todos os terrenos. Então eles basicamente tratam seus adversários como inimigos a serem exterminados. Então se tu não vota no Partido dos Trabalhadores, você é um inimigo a ser exterminado. Se tu votou com o Partido dos Trabalhadores e depois descobriu que o partido ou o candidato não estava fazendo um bom governo, tu passa a ser um inimigo e tem que ser exterminado. É assim que pensamento de esquerda trabalha, tá? E aqui eles ficam pensando, né? Por que a gente não conseguiu êxito se nós temos uma base, se a base do governo era supostamente majoritária, né?
êxito lá na questão da Dilma. Se o Supremo Tribunal Federal era composto por uma maioria dos ministros indicados por presidentes petistas, se o Ministério Público e a Polícia Federal foram fortalecidos em nossas gestões e publicizados por meios de comunicação financiados em boa medida através de verbas publicitárias do governo federal. Lembrando que o STF deu uma baita mão para Dilma. Né? A Constituição diz que ela deveria perder seus direitos políticos e ela não perdeu. Então foi a primeira inconstitucionalidade que um tribunal constitucional falou. Eles fazem aqui a questão da tese da corrupção, que se confundiu aí o público e o privado, que acabou fazendo com que o PT caísse, né? Eles falam aqui também das questões da governabilidade, né? Do que eles queriam fazer. Aqui, ó, algumas teses acham que o fato de que eles recusaram a tese formal da autonomia do Banco Central, mas que na prática essa autonomia foi exercida, ou seja, uma das coisas que tirou o PT do poder foi o fato do Banco Central ter autonomia. Repito, é um documento interno do PT. Tá? Então eles acham que o Banco Central não deveria ter autonomia. Claro, né? Eles precisam de dinheiro para se financiar. E aqui um ponto bastante grave, né? Onde eles colocam que nesse sentido, um dos nossos maiores erros tenha sido acreditar ser possível terceirizar para os governos tarefas políticas, sociais e culturais que cabiam, antes de tudo, ao próprio partido, ou seja, as tarefas políticas, sociais e culturais não devem ser feitas pelo governo eleito, mas pelo partido. Isso é um viés autoritário muito parecido com a Itália de Mussolini, né, com a Alemanha nazista, com a Rússia de Lenin e Stalin. Ah, então, é só para vocês verem o que está em jogo nesta eleição, ok? Agora eles falam aqui a resolução sobre a estratégia e o programa, e aqui eu tenho algumas coisas a colocar aqui para vocês, tá? Número 15, que o socialismo petista é internacionalista. Então ele não é um socialismo nacional, até porque se fosse um socialismo nacional, iria ser um nazismo, que é a próprio significado de nazi, né? Nacional-socialismo, nazismo. Tá? Ele é internacionalista, ou seja, ele não é um partido patriota. Eles falam aqui da criação dos multi-organismos, né, que foram criados, organismos multilaterais criados a partir da Segunda Guerra, e que eles deveriam ser capazes de servir como superestrutura política de um mundo baseado na cooperação, na igualdade, no desenvolvimento e na paz. Basicamente, eles querem aqui o governo mundial. Né? E falam do modo de produção capitalista, e uma das coisas que eles dizem é que a riqueza não é uma criação individual, mas uma criação coletiva, histórica e social de toda a humanidade. Razão pela qual a propriedade social dos meios de produção deverá ser alcançada, ou seja, tudo que tu tem, teu maquinário, terra, a chapa de fazer hambúrguer, ela passa a ser uma propriedade social do Estado. Tá? Eles colocam aqui, ó, que não deve ser confundida com propriedade estatal, mas na prática é. Tá? Na prática ela é uma propriedade estatal que vai ser exercida individual, ou seja, por intermédio do partido, cooperativa, ou através dos sindicatos, vinculados obviamente ao partido, e ao Estado, que vai se confundir com o partido. Lembra-se lá em cima que o PT falou que as questões políticas, sociais, culturais deveriam ser feitas pelo partido? E as prioridades e metas produtivas devem dessas propriedades, né, desses meios de produção, né, as metas produtivas devem corresponder à vontade social. Isso significa dizer que quem vai definir quais são as metas de produção é o próprio governo, exatamente como aconteceu lá na União Soviética no tempo do Lenin, onde os produtores rurais não tinham o que comer, porque eles davam toda a sua produção para o Estado, ok? Então aqui, ó, no número 23, a radicalização da democracia, continuamos aqui no mesmo item, né? Os direitos fundamentais do voto universal e secreto, da liberdade de imprensa e manifestação. Aqui nós vamos ver daqui a pouco o que isso aqui significa. E de organização partidária. Aqui eles colocam, né, que as forças progressivas, ao reconquistar o governo federal, deverão fazer medidas concernentes
que vão além de garantir a maioria parlamentar. Então, este ano, pelo menos ano que vem, eles já perderam a maioria parlamentar. Mas o que eles querem aqui? Ó? Democratizar o poder judiciário, ou seja, submetê-lo ao partido. Democratizar, como eu falei no jargão da esquerda, é submeter ao partido o Ministério Público e a Polícia Federal, entre outras estruturas de coerção, impedindo seu controle pela alta tecnocracia ou por nichos corporativos vinculados aos interesses das classes dominantes, ou seja, Judiciário, Ministério Público e Polícia Federal devem ser impedidos de serem controlados por técnicos, por pessoas habilitadas e passarem a ser democratizados, ou seja, controlados pelo Estado. E se vocês acham que isso não está acontecendo, basta acompanhar a nossa campanha eleitoral, onde o Supremo Tribunal Federal e principalmente o Tribunal Superior Eleitoral estão censurando perfis de Twitter, a Brasil Paralelo, a Jovem Pan, entendeu? E antes que vocês digam que a Jovem Pan é de direita, é só ouvir a rádio que sempre tem lá o contraponto na direita e esquerda, mas independente disso, não pode ser censurado, isso é contra o artigo 5º da Constituição, tá? E aqui eles falam aqui, ó, que o processo de democratização inclui o fortalecimento e a reformulação do papel das Forças Armadas, e é imprescindível a aplicação das recomendações prescritas pela Comissão Nacional da Verdade acerca dos direitos humanos e a alteração dos currículos das escolas de oficiais, expurgando os valores antinacionais e antidemocráticos, como o elogio ao golpe de 64 e ao regime militar que então se estabeleceu. Aí tem uma pegadinha, não é só expurgar apenas o elogio ao que eles chamam de golpe, né, de 64, mas tirar valores antinacionais e antidemocráticos. Ou seja, o partido vai decidir o que é antinacional e antidemocrático. E a partir daí vão tirar os currículos das escolas militares. Isto é grave, tá? E outra coisa que o PT deve fazer, o Lula deve fazer, eu não cheguei a ver se está aqui na resolução, mas ele deve fazer porque é assim que os governos totalitários fazem, além de controlar a mídia, fazer com que os militares sejam promovidos de acordo com seu alinhamento político, ok? E eu não me surpreenderia se Lula fosse eleito, que tivesse um aumento substancial no salário das Forças Armadas, justamente para mantê-las sob sua tutela, ok? Aqui então nós temos algumas questões interessantes, né? Que é os 13 capítulos que sintetizam as reformas, né? Que eles colocam aqui, ó, através da Assembleia Nacional Constituinte. Antes eles não queriam usurpar a Constituição, agora eles querem uma Assembleia Nacional Constituinte. Entre outras coisas, o Parlamento Unicameral. Eu não vou entrar aqui nos detalhes do porquê que isso é ruim, porque ficaria muito longo o vídeo, e já está longo o vídeo, né? O voto em lista partidária, financiamento público exclusivo das campanhas eleitorais e mecanismo de democracia direta e soberania popular, ou seja, o povo mesmo decidindo seus rumos, porém ele seria subordinado, né, as suas deliberações seriam subordinadas por uma Assembleia Nacional Constituinte. Okay? Então eles querem manter o financiamento público exclusivo das campanhas e a adoção do voto em lista partidária. Tá? Isso é ruim. Democratização da mídia. Mais uma vez, democratização significa colocar de joelhos perante o partido. Eles querem fazer isso, né? Entre outras coisas, com a criação aqui que eu não cheguei a destacar, né, do Fundo em Defesa da Liberdade de Imprensa, ou seja, eles é que vão decidir o que é a liberdade de imprensa. Uma cláusula de objeção por consciência em todas as redações e a criação de um Conselho Social de Comunicação que autorize e renove licenças para emissoras de rádio e TV, retirando essa prerrogativa do Parlamento. Ou seja, não é mais o Parlamento que vai conceder ou não as licenças para as TVs e rádios, mas um conselho de integrantes do partido. Tá? Ou seja, basicamente é uma censura. Até o Lula falou num vídeo que eles não querem proibir a imprensa de divulgar. Eles só querem dizer o que não deve ser divulgado. Né? Censura. A desmilitarização das PMs estaduais. Tá aqui. E agora, 3 pontos interessantes. Reforma agrária.
que é a redefinição dos índices de produtividades e o estabelecimento de limites regionais para a propriedade agrária e o agronegócio, defesa dos direitos e herança dos povos originários. Ou seja, o Estado, o partido determina qual é o tamanho máximo que determinada propriedade deve ter, quanto que ela deve produzir, e se chegar um indígena dizendo que o tataravô dele, 500 anos atrás, ocupava aquela área, o cara ainda perde sua propriedade. Então isso aqui é um ataque frontal à propriedade privada. Tá? E agora 2 pontos que o candidato Lula vive negando, mas que está aqui como objetivo dentro do seu partido, que é direito das mulheres, descriminalização do aborto e regulamentação de sua prática no serviço público de saúde. Então aqui não é fake news, não é disse que me disse, que isso aqui é um documento interno do Partido dos Trabalhadores, ok? E nos direitos humanos, descriminalização progressiva do consumo de drogas. Vejam bem, não é da maconha, é de drogas, heroína, cocaína, etc. Ok? E aqui eles falam mais alguma coisa sobre os movimentos que devem ser colocados para essa Assembleia, principalmente colocando aqui operários, trabalhadores do campo, camponeses, salariados do serviço, comércio, intelectuais, artistas, etc. Todos eles, obviamente, alinhados com o que o partido quer. Segue aqui então o caderno de tese, aí eles falam sobre a organização do partido e algumas coisas relativas internas ao partido. Então, meus amigos, é isso. Eu sei que nós estamos num período crucial da nossa democracia. Eu já comentei no começo do vídeo, nós não votamos em pessoas, nós votamos em ideologias. Como eu demonstrei aqui, está na resolução do 6º Congresso Nacional do PT, o que o PT quer para o país. Regulamentação da mídia, significa a censura prévia da mídia, legalização do aborto, legalização das drogas, expurgo da propriedade privada, partidarização de instituições de justiça, tá? E do Ministério Público. E se vocês acham que o Lula não vai fazer isso, eu tenho um recado. Né? Não sei se eu já comentei no vídeo, mas o Nicolás Maduro, o Daniel Ortega e o Chaves nunca falaram que iam regular a mídia, nunca falaram que ia liberar droga, nunca falaram que ia liberar aborto. E tudo isso acabou acontecendo. Nunca falaram que ia acabar com a propriedade privada e acabar. E aqui está nos documentos do PT, dizendo que o PT, a figura, claro, do Lula, trabalhará para acabar com a propriedade privada, legalizar as drogas, legalizar o aborto e partidarizar aí o poder judiciário. Ok? Censura e partidarização do poder judiciário já está acontecendo e o Lula nem está no poder ainda. Né? Basta ver as decisões do TSE censurando canais, como eu já apresentei aqui, Jovem Pan, Brasil Paralelo. Basta ver o que o STF tem de interferido no governo do presidente Bolsonaro, no poder executivo, através da extrapolação do poder. Tá? Então o golpe é do Lula, porque o presidente Bolsonaro teria todas as ferramentas para exigir a aplicação das Forças Armadas em intervenção militar no Poder Judiciário pelo artigo 142, porque o Poder Judiciário já extrapolou há muito tempo as suas atribuições e o Bolsonaro não fez. E poderia fazer e teria todo o respaldo para fazer. Já o Lula diz que não vai fazer, mas, como eu falei aqui, está aqui no caderno de resoluções do PT que eu acabei de mostrar para vocês, toda a ideologia e para onde o Partido dos Trabalhadores quer que o Brasil caminhe. Muito obrigado e não esqueçam que dia 30 de outubro não está em jogo qual é a nossa política econômica, não está em jogo quais são os rumos da educação, está em jogo a nossa liberdade. Uma vez ganhando o PT, provavelmente nunca mais iremos sair da sanha totalitária desse partido. Obrigado pela atenção.